já com alguma antecedência no nosso Instagram, no Clínica Barbeta, a pauta do dia que vai ser discutido aqui para a gente poder realmente ter algumas perguntas e questionamentos dos ouvintes. Então hoje eu resolvi trazer ainda, a gente tem em outubro a questão do Outubro Rosa, né, fazendo menção à questão da prevenção do câncer de mama. Então ainda querendo trazer alguma coisa em relação às mulheres, eu escolhi esse assunto, que é um assunto que acomete muitas mulheres, que é a incontinência urinária, né? Então, assim, a gente tem algo de estatística de que as mulheres acima de 50 anos, próximo de 40% delas sofrem com algum quadro de incontinência urinária. E isso a gente tem que levar em consideração que talvez muitas não falem, até pelo constrangimento que isso aí acaba causando, né, esse assunto. Por que esse problema da incontinência urinária, doutor, é mais frequente nas mulheres? Bom, vamos com uma questão conceitual que é a incontinência urinária. O que ela é? Ela é a perda de urina sem que a gente tenha a vontade de estar fazendo, de urinar naquele momento, de fazer xixi, né? Então, na mulher existe uma questão anatômica, né? O canal da urina, a uretra, ela é mais curta, né? Então, o músculo que controla ali a saída da urina, ele tem assim um espaço muito curto ali em que ele consegue segurar. Então tem vários fatores que na mulher fazem com que essa musculatura, com o passar do tempo, ela vá ficando mais fraca. Por exemplo, a mulher, ela tem, geralmente quando ela tem mais filhos, né? E aí, claro, as mulheres que eventualmente têm passado por vários partos naturais, essa musculatura acaba ficando mais flácida. Outro fator, cirurgias ginecológicas, eventualmente a mulher teve que por algum motivo tirar o útero, fazer uma cirurgia talvez às vezes para levantamento de bexiga, já isso também pode enfraquecer a musculatura. Após a menopausa, os hormônios da mulher, eles diminuem muito, né? Quase que param de ser produzidos, e eles são importantes também para manter esse tônus muscular, essa força da musculatura. Então esses são alguns fatores que podem estar relacionados com a perda de urina. É importante ressaltar que a gente tem dois tipos de incontinência urinária. Um deles é essa incontinência de esforço, que a gente está falando em relação à musculatura. Ou seja, a mulher ela vai eventualmente tossir, espirra, faz algum esforço, faz algum exercício físico e acaba perdendo urina. E essa quantidade não precisa ser a pessoa fica molhada. Eventualmente são pequenas gotinhas, mas isso atrapalha, isso constrange, porque a mulher não sabe às vezes se ela está na rua e se ela perdeu muito ou pouco, e ela fica constrangida por conta disso. E outro tipo de perda é o que a gente chama de urgência, ou seja, a mulher ela acaba tendo subitamente, ou seja, ela está em qualquer local, daqui a pouco dá aquela vontade dela fazer xixi, se ela não for logo procurar um banheiro, ela pode perder a urina. Então, a gente pode pensar, e isso os ouvintes coloquem na cabeça, como isso pode impactar a vida das mulheres, né? As mulheres que estão tentando manter as suas rotinas, as mulheres que estão por mais tempo trabalhando, mantendo suas atividades econômicas, que estão querendo fazer atividade física para manter a sua saúde, o quanto que isso pode impactar na qualidade de vida das mulheres, né? Então é uma situação que ela realmente ela começa a restringir a qualidade de vida por causa do constrangimento que essas situações podem acontecer. E como esse problema pode ser corrigido? Cada caso é um caso. Quais são os tratamentos hoje disponíveis, doutor? Certo. Então, como toda questão de saúde, a gente tem que inicialmente fazer uma conversa com o paciente, né, na qual a gente vai tentar identificar alguns fatores que podem estar relacionados, seja essa questão dos partos, cirurgias prévias, eventualmente tem doenças que contribuem para isso, né, infecções urinárias, diabetes descontrolado pode, né, ser um fator também para isso, doenças neurológicas. Então a gente tem que ter uma conversa bem importante com a paciente. Às vezes alguns tipos de alimentos também podem fazer com que a pessoa tenha uma sensibilidade maior na bexiga, que desencadeia essa necessidade de ter que estar indo frequentemente no banheiro, né? O café, por exemplo, para algumas mulheres, para os homens também acaba podendo causar uma sensibilidade desse tipo. Então a gente faz essa conversa, faz o exame físico com a mulher. A gente muitas vezes tem que realizar também ali o exame ginecológico, né? Faz parte dessa avaliação, para a gente ver como é que está a anatomia da região ali da vagina, a bexiga e tudo mais. E, dependendo do quadro, a gente vai solicitar exames, sejam eles de imagem, ultrassom,
tomografia, existem exames que são muito importantes para fazer a avaliação da função dessa bexiga, um exame que se chama estudo urodinâmico, que a gente faz em consultório mesmo, tem a possibilidade de ser feito, e ele é muito importante para você identificar o que está possivelmente causando, o que ele causa na bexiga dessa pessoa e qual que seria o melhor tratamento para ela. Tá? Na maioria dos casos, depois do diagnóstico, doutor, qual é a solução recomendada? Dependendo do que causa, a gente pode ser necessário fazer adequações do estilo de vida da pessoa, né? Por exemplo, questão de perda de peso. A obesidade é um fator que faz com que esse peso em excesso na pessoa acaba comprimindo a bexiga, faz força e pode fazer a pessoa perder a urina. Então, mudança de estilo de vida, atividade física, mudanças alimentares também. E aí, dependendo dos exames, o tratamento ele pode ser, além disso, eventualmente ser necessário uma medicação para você controlar os impulsos da bexiga. Pode ser necessário cirurgia, às vezes para fazer o reforço daquela musculatura. Pode ser necessário fisioterapia, que é uma ferramenta muito importante, né? O fortalecimento, trabalho com fortalecimento e com estímulo dessa musculatura da região do assoalho pélvico para ajudar no controle. Então, e às vezes é necessário fazer uma associação dos tratamentos para cada caso. Estou conversando com o médico, o Dr. Felipe Barbeta. Hoje o assunto é incontinência urinária. Se você tem alguma dúvida, quer mandar para cá uma pergunta, o WhatsApp do estúdio, o canal para você se comunicar conosco é o 99119 2585. 99119 2585. Você pergunta e o Dr. Felipe Barbeta responde aqui no quadro Urologia e Saúde. Intervalo. E opinião. Quadro Urologia e Saúde. Oferecimento Clínica Barbeta. Rua Marechal Floriano Peixoto, 275, sexto andar. Sala 61, Centro, Blumenau. 11h34 agora, vamos em frente com o Espaço 88.7, quadro Urologia e Saúde, com a participação do médico Dr. Felipe Barbeta. O assunto de hoje, na pauta de hoje, incontinência urinária. Vamos a uma participação de ouvinte, você também pode mandar sua pergunta. O WhatsApp à sua disposição é o 99119 2585. Você pergunta, Dr. Felipe Barbeta responde. Bom dia, Paulo César. Bom dia, doutor. Sobre incontinência urinária, né? E o que o senhor poderia estar falando sobre bexiga hiperativa? É Angelita, aqui do Passo Manso. Oi, dona Angelita, bom dia. Obrigado por essa pergunta. Então, assim, o que é a bexiga hiperativa? É uma situação que ocorre quando a bexiga ela tem as contrações dela, que normalmente... Como é que funciona a bexiga de uma maneira mais fácil para a gente entender? À medida que vai chegando urina na bexiga, ela permanece relaxada, a musculatura dela, enquanto ela vai enchendo, até que ela chega lá por volta dos 400, 500 ml, isso varia de pessoa para pessoa, e aí então a gente sente a vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro, relaxa a musculatura, contrai para poder fazer o esvaziamento da bexiga, certo? Algumas pessoas apresentam essas contrações em momentos inadequados. Pode ser que a bexiga nem está muito cheia, às vezes a bexiga está com pouquíssimo volume, a bexiga começa a contrair, a pessoa começa a ter aquela vontade de ter que estar indo no banheiro. Muitas pessoas, inclusive, têm essa situação em que elas vão ao banheiro, 10, 15 minutos depois, meia hora depois, elas têm que ir novamente e vão lá e percebem que não sai muito. Por quê? É por conta dessa hiperatividade, ou seja, o músculo da bexiga está mais ativo que o normal. No momento em que ele tinha que estar relaxado, ele começa a contrair. Então essa situação tem que ser avaliada adequadamente, pode ter várias causas, como eu comentei antes, diabetes, doenças neurológicas, o processo de envelhecimento dos órgãos, né? Então a bexiga também passa por um processo de envelhecimento, também pode ser uma das causas, mas tem que ser avaliado, tem que ser tratado. Infecções urinárias, tumores de bexiga, pedras na bexiga também podem ser causas. Então a gente não pode achar que isso é assim normal, que faz parte da vida. Pode acontecer por motivos em que a gente não tem que se preocupar, mas é muito importante você fazer uma avaliação adequada e pelo menos afastar as causas que seriam causas mais graves
e que também você pode tratar e ter o benefício da cura, seja ela qual for, né? Seja uma pedra, seja um tumor que está iniciando. Então é importante a gente tentar identificar no nosso corpo aquilo que não está indo bem e ir atrás. Então a hiperatividade é uma dessas situações que ela é comum, tanto em mulheres jovens quanto em mulheres mais velhas. E aqui a gente está falando sobre mulheres, tá? Mas eu quero deixar claro que incontinência urinária, esses problemas também afetam os homens, tá? Mas hoje eu quis trazer uma pauta mais voltada para a mulher. Então, tem esses sintomas, frequência urinária aumentada, à noite tem que levantar várias vezes, procure um médico, que pode ser uma bexiga hiperativa, a gente tem que tentar avaliar uma causa para isso. O senhor falava agora há pouco no intervalo que a fisioterapia funciona bem, né? Como é que é esse mecanismo, doutor, para que você consiga reforçar a musculatura e garantir, vou liberar a urina somente na hora que eu tiver vontade mesmo. Então, esse é um processo lento, como é que é essa recuperação? Então, seria interessante um dia até trazer uma fisioterapeuta pélvica aqui para a gente poder conversar junto, que é um assunto muito legal. Mas ela realmente é um tratamento muito importante, mesmo naquelas pacientes que eventualmente têm indicação de medicação, que têm indicação até de uma cirurgia, eu recomendo que sejam feitas pelo menos algumas sessões de fisioterapia. Por quê? Nesse tipo específico de fisioterapia, a paciente vai aprender a conhecer melhor ali as sensações no corpo, tentar identificar melhor ali a questão do momento em que ela começa a ter uma contração, eventualmente da bexiga, que não deveria acontecer, tentar aprender técnicas de relaxamento para isso, e ela vai ter exercícios específicos realmente para o fortalecimento dessa musculatura, né? Que são desde exercícios muito simples, que até podem ser feitos em casa e devem ser feitos, assim como um exercício de academia, é músculo que a gente está falando, né? Por exemplo, um exercício básico é um exercício em que a gente faz uma contração da região ali do ânus mesmo, como se fosse para trancar o ânus ou para segurar a urina. Então a gente contrai essa musculatura, pode estar sentado, pode estar deitado. Você faz um exercício que contrai durante 5 segundos, relaxa durante 10 segundos. E assim você faz algumas repetições ao longo do dia. Isso ajuda a trabalhar a musculatura. E existem outros tipos de exercícios em que eles fazem eletroestimulação da musculatura para ajudar aqueles músculos novamente a ter uma contração mais eficaz. Manobras que também envolvem o uso de pêndulos vaginais, enfim, uma série de exercícios que contribuem bastante. E eu acho muito fantástico e fundamental esse trabalho das fisioterapeutas. Doutor, o pessoal está perguntando aqui também, a Lourdes, sobre bexiga baixa, doutor. A solução é a cirurgia? Então, essa questão da bexiga baixa, eventualmente ela pode estar contribuindo também para a incontinência de urina, né? O que é a bexiga baixa? Na verdade, assim, a bexiga, ela não fica aparecendo ali na região da vagina. É que a vagina, a gente tem que imaginar como se ela fosse um cilindro, certo? E é um cilindro muscular ali, é uma cavidade recoberta por músculo. Conforme esse músculo vai ficando mais fraco, os órgãos que estão ao redor, eles podem empurrar o músculo e sair da sua posição, que é o caso da bexiga. Então ela empurra a parte de dentro, da frente da vagina para baixo, e muitas vezes a mulher percebe uma bola na região externa da vagina, quando ela fica de pé, quando ela faz um esforço. E isso também acontece, por exemplo, com o intestino, que tem a parte posterior da vagina, e o útero, que vem lá de cima. Às vezes também ele pode estar empurrando, né, a musculatura que está fraca, ele pode ir para fora. Às vezes ele pode ficar completamente exposto. Então essa questão da bexiga baixa, a bexiga caída, como ela é muito conhecida, ela tem que ser avaliada. Existem situações, dependendo do grau em que isso está acontecendo, que você vai fazer só o reforço da musculatura, ou às vezes essa anatomia está tão alterada que realmente você vai precisar passar por uma cirurgia para fazer a correta, a correção desse defeito anatômico que se originou. 11h41, quadro Urologia e Saúde, aqui na Nereu, com o médico Dr. Felipe Barbeta. Você pergunta, Dr. Felipe Barbeta responde. Hoje o assunto é incontinência urinária. Você pergunta através do 991 19 25 85. 991 19 25 85. Doutor, participação agora da dona Liana do Texto Salto. Bom dia, meu sogro tem 94 anos. Faz uso da doxazocina, mas reclama que às vezes precisa levantar 5, 6 vezes durante a noite para urinir.
para urinar e continua durante o dia. Essa frequência, né? As idas ao banheiro. Isso é normal? Liana do texto salto. É esse medicamento que está provocando isso, doutor? Então, o que acontece? A gente está conversando sobre uma alteração da parte masculina. Dona Liana, obrigado pela pergunta. É muito comum, né, os homens de mais idade começarem a ter alterações da parte urinária, seja pelo eventual aumento da próstata, seja, mais uma vez, por questões de alterações no envelhecimento do órgão, tá? Então, assim, esse medicamento que ele está fazendo uso, a doxazosina, ela é uma medicação que ela é utilizada para quem tem dificuldade para esvaziar a bexiga e ela não ocasiona o aumento do volume de urina, ou seja, a pessoa não vai começar a ir mais frequentemente no banheiro, ela não é uma medicação diurética, né? Ela vai simplesmente facilitar o esvaziamento da bexiga, tirar o esforço que a bexiga precisa fazer para esvaziar, tá? Então, assim, existem vários fatores que podem estar relacionados com essa frequência de urinar, principalmente de noite. As alterações da próstata e do envelhecimento da bexiga são um deles, mas, por exemplo, também um paciente que tem problemas circulatórios, problemas do coração, faz uso de alguns medicamentos específicos para isso. Durante o dia, como a gente está mais numa posição sentada ou em pé, a circulação do rim e do sangue, ali, a filtração, ela ocorre mais devagar. O paciente deita à noite e isso facilita a circulação e, consequentemente, a filtração do sangue no rim e formação maior de urina vai acontecer nesse período. Então, uma das causas pode ser essa. O paciente está tendo uma filtração maior durante a noite e está tendo que levantar mais vezes porque ele está produzindo mais urina. Então, seria bom ele reavaliar com o médico que prescreveu a doxazosina para ele, relatar essa situação, ele fazer uma avaliação dos medicamentos outros que estão sendo utilizados e existe sim tratamentos para melhorar essa condição, porque uma pessoa que levanta mais de 3 vezes à noite para urinar, isso é comprovado, ela tem o seu dia seguinte prejudicado, ela não rende tanto, a parte de mental, neurológica também fica prejudicada. Se a gente fala uma pessoa de mais idade, a gente também sabe que isso é mais importante ainda. Sono parcelado, né, doutor? Sono interrompido durante a pessoa não vezes, consegue aprofundar o seu sono, então isso aí é muito prejudicial. Compromete a qualidade do sono, né? Porque, poxa, levantar 5, 6 vezes durante a noite... Quem passa por isso sabe o quão desgastante e o quão incômodo é essa situação. Ele não consegue ter um sono reparador, né? De maneira alguma. Ok, vamos a mais uma participação agora, aqui no Espaço 88.7. Bom dia, PC. Sim, é verdade o que o doutor falou ali agora. Eu tinha esse problema de urinar de vez em quando, né? E quando tossia também, né? E daí eu faço contração. Eu não sabia e eu fui fazendo por fazer, entendeu? Aí depois me di conta que melhorou em tudo, entendeu? É verdade mesmo, a musculação na vagina faz muita diferença, a gente fazer ajuda a Itopavazinha. Um relato, né, da dona Jo da Itopavazinha. Então, dona Jo, que bom que a senhora compartilhou isso. Então, para os ouvintes perceberem a importância, né, da gente fazer esses exercícios, por mais básico que ele pareça, mas ele tem sim uma grande importância na recuperação e na melhora. A senhora, por iniciativa própria, começou a fazer e a senhora percebeu a melhora que teve. Então, isso é para reforçar essa necessidade da avaliação e de um tratamento adequado. 11h51, doutor, como é que se explica a relação entre gravidez e a incontinência urinária? Interessante pergunta essa. No período da gravidez, um dos principais fatores que a gente tem é a questão de que à medida que a barriga vai crescendo, o útero, né, com o neném ali dentro, ele começa a empurrar a bexiga. Então essa bexiga ali, ela fica espremida, então a mulher começa a ter que ir mais frequentemente no banheiro e não raras ocasiões, esse peso por cima da bexiga faz com que ela possa ter pequenas perdas. Então nesse período é uma coisa compreensível. Né? Não é nada que a gente pense que seja uma coisa de doença. Claro que é importante ressaltar que a infecção urinária tem que sempre ser pesquisada, né? Mas é uma coisa que pode acontecer nesse período de gravidez. Vamos a mais uma participação aqui no Espaço 88.7, quadro Saúde e Urologia.
Bom dia, meu nome é Bom Regiane. dia. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho que eu tinha 36 anos, problema na bexiga, fiz aquele exame que eles botam soro na bexiga para ver o grau, deu que eu tinha que fazer cirurgia, só que surgiu nesse período surgiu pedra na vesícula, daí eu fiz, passei muito mal na cirurgia e não quis mais fazer. Só que agora com 46 anos estou bem assim, mal da minha bexiga. E queria saber, assim, do doutor, se é verdade, quem faz essa cirurgia para levantar a bexiga, dizem que não adianta nada, que daqui a uns 3, 4 meses ela volta, a bexiga fica baixa, é verdade? Desculpa, eu não prestei atenção no seu nome, mas vamos responder a pergunta. A senhora teve essa avaliação 10 anos atrás, pelo que eu entendi, né? Tem a questão das perdas de urina. E tem que ver, por exemplo, se é bexiga baixa mesmo que a senhora tem. Tá? De qualquer maneira, como foi feito o exame na época, foi indicada a cirurgia, isso não é uma verdade. Dizer que se for necessário levantar a bexiga como um dos procedimentos, que isso vai dar errado. Não, não é isso assim. Existem algumas técnicas em que esse tipo de tratamento ele é feito. A gente não deve esquecer que após a cirurgia, o paciente também ele deve obedecer, né, as recomendações médicas, não realizar esforços físicos, né, não levantar peso, depois fazer muitas vezes também um acompanhamento com fisioterapeuta. Então a gente não pode generalizar. Existem muitos casos, a maioria dos casos, em que quando bem indicada a cirurgia, seja ela para questão das perdas de urina, seja para levantar a bexiga, você vai ter um ótimo resultado. Dona Regiane. Dona Regiane, desculpe. Então espero que eu tenha esclarecido a sua pergunta. Então vale a pena, só ressaltando, a senhora reavaliar essa situação, ver se mudou alguma coisa na indicação e fazer o tratamento. Doutor, o senhor comentou agora há pouco, né, a importância da fisioterapia para o tratamento do problema da incontinência urinária. E os medicamentos disponíveis hoje, as drogas disponíveis para tratar a incontinência urinária, são eficazes? Quando a incontinência é causada principalmente por aquela situação de hiperatividade da bexiga, né, ou seja, as contrações em momentos inadequados, existem alguns medicamentos que eles nos ajudam a fazer a estabilização desse músculo, ou seja, a bexiga ficar relaxada e só contrair no momento que a pessoa realmente tem a vontade urinária. Agora, se a pessoa tiver, além da hiperatividade da bexiga, tiver um afrouxamento ali da musculatura da região pélvica, em que a fisioterapia eventualmente não conseguiu dar todo o reforço necessário, muitas vezes a gente tem que complementar também com um tratamento cirúrgico. Como eu comentei antes, às vezes é necessário uma associação de tratamentos para você ter o resultado adequado. Doutor, em que casos, em que situações a incontinência urinária não tem jeito, não tem o que fazer, que não pode ser corrigida? Dependendo, às vezes, por exemplo, se a gente tem uma paciente, isso é uma importância também de você procurar auxílio quando começam os problemas. Porque às vezes as mulheres vão deixando isso passar, chega um determinado momento que a coisa se torna impossível, irreversível. Em que sentido? A pessoa talvez não tenha mais saúde para fazer uma cirurgia, ela não possa eventualmente tomar determinados medicamentos. Então, ainda que poucos os casos, graças a Deus, né, são raros esses casos em que a gente não consegue ajudar em nada, mas existem situações realmente em que, se você for fazer um tratamento, o risco para aquela paciente ser submetida a uma cirurgia é mais alto do que o benefício que ela vai ter. Então, fica esse alerta. Começa a notar uma alteração na sua maneira de urinar, acha que está fora do habitual, procure um médico para fazer uma avaliação. Procurar ajuda médica o quanto antes, né? E aí depois, quando a situação é irreversível e o risco de uma cirurgia ele é alto, quais são as medidas indicadas para essas pessoas? Aí, quando se trata aí de uma incontinência urinária geriátrica, por conta da idade, do avanço da idade, a solução é o fraldão, doutor? Infelizmente, em algumas situações sim, né? A pessoa vai ter que ficar utilizando aí fraldas ou absorventes, e a gente tem que daí tentar, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Nem que seja eventualmente alguma medicação que você consegue utilizar por um período,
e que essa pessoa pelo menos tenha uma diminuição nas perdas urinárias. Então, às vezes, a gente pode não resolver a incontinência, essas perdas urinárias por completo, mas a gente tenta amenizar a situação para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Muito bem. Causas psicológicas também pode provocar, problemas psicológicos podem provocar incontinência urinária, doutor? Sem dúvida. Então existe, por exemplo, principalmente com a hiperatividade da bexiga, existe uma situação de ansiedade muitas vezes associada, né? Estresse. Então a gente sabe, e isso é uma coisa até interessante, Paulo, porque nesse período aí de pandemia e home office, muitas pessoas vêm relatando essa necessidade de estar indo mais frequentemente no banheiro, mais do que normal, que tem atrapalhado. E uma das causas pode ser sim esse estresse, essa ansiedade gerada pelo processo todo que a gente está passando. Doutor Felipe Barbeta volta na próxima quinta-feira, às 11h20 da manhã, com mais um quadro Saúde e Urologia. Doutor, grande abraço. Abraço, Paulo César. Abraço, ouvintes, e até a próxima quinta. Fechando assim o Espaço 88.7 de hoje, eu volto à noite, 19h30, lá na TV Galega, a imagem da cidade com as principais informações do dia, no Jornal de Blumenau. Tchau, pessoal.